São 9h53, 9h53. Recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andrea Messner. E a gente vai falar hoje sobre o glúten. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Voltamos então com mais um Momento Saúde e Nutrição. Carla, falando hoje sobre o glúten. O que é o glúten? Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre esse... não sei se podemos dizer um vilão ou não, né? Mas assim, muitas pessoas falam do glúten, o que é o glúten, né? Então o glúten, na verdade, ele é uma proteína onde a gente encontra ele no trigo, na aveia, na cevada, né? Então ele tá presente nesses produtos. Por exemplo, na farinha de trigo, se você colocar ela na mão e ir molhando essa farinha aos pouquinhos e apertando, você vai ficar com o glúten na mão. É uma liga, por exemplo, né? É esse glúten que faz ele dar mais consistência aos alimentos, faz o alimento ficar mais macio, né? Então é esse glúten que tem em praticamente tudo, né? Todos os alimentos. Então, assim, é um produto assim que é difícil, a gente até nos rótulos dos alimentos nós podemos observar, tudo contém glúten, né? Então, assim, e tem pessoas que não podem consumir o glúten. Que são, no caso, as pessoas que têm a doença celíaca. E o que é essa doença? Isso, então assim, existem as pessoas que têm essa doença celíaca ou existem algumas pessoas que só têm uma leve intolerância ao glúten, né? Mas a doença celíaca, ela é mesmo... uma doença assim já que se manifesta desde a infância, né? Então assim acaba agredindo mesmo a parede do intestino, perde aquelas vilosidades, né, do intestino e acaba tendo vários problemas, né? Porque assim não consegue absorção dos nutrientes. Tem pessoas que têm alergia na pele, dá feridas na pele. Tem pessoas que têm diarreia ou tem pessoas que têm constipação, o intestino não funciona. Então assim cada pessoa essa doença celíaca se manifesta de uma forma diferente. Então, assim, e não é a pessoa assim, por exemplo, não vou consumir o pão, por exemplo. Mas se você faz na casa, às vezes, um produto que tem o glúten, encostou em algum produto que a pessoa come, a pessoa já tem problema, né? Então é diferente daquela pessoa que só tem uma leve intolerância ao glúten. Então, quem tem a doença celíaca tem que ser tudo separado, né? Inclusive que... os produtos que são vendidos assim sem glúten, as fábricas, as empresas, eles têm um lugar específico separadamente para fazer esse tipo de produto. E Carla, quais são os principais sintomas de quem tem uma doença celíaca ou tem essa doença e não sabe ainda? Na verdade assim, a pessoa começa a perder peso, a barriga, geralmente às vezes tem aquela barriga inchada, assim, come alguma coisa, dá aquela sensação ruim, dor, né, uma dor no estômago, azia, a diarreia, que nem eu falei. Tem muitas pessoas que comem, logo vão pro banheiro, né? Tem aquela diarreia. Então, são alguns sintomas, assim, mais específicos, né? A pessoa também vai ficar irritada, vai ficar mais cansada. Então, assim, são alguns outros sintomas que podem aparecer também. Então, assim, e esse problema do intestino, ou a diarreia, ou o intestino preso, pode ser uma intolerância. Então, assim, é bom começar a observar o que está comendo, se está acontecendo assim um inchaço, por exemplo, assim uma distensão abdominal, se comeu determinado alimento, já observa. Então no outro dia já tira aquele alimento para ver se realmente foi esse alimento. Então tem que começar a cuidar. Porque não é só o pão, a bolacha, como eu falei, que tem o glúten. Às vezes ketchup, outros produtos assim, também tem glúten, né? Então a cerveja, vários produtos contêm glúten, então tem que ler no rótulo mesmo, né? E tem que ir eliminando, na verdade. E Carla, falando desses produtos, né? Quais são os principais produtos que a gente encontra, então, o glúten? Onde eles são encontrados? Né? Mas é no pão mesmo, bolachas, a cerveja, como eu falei, tudo que é feito com aveia, o centeio, né? Então, assim, pães de centeio, mesma coisa, tudo vai ter glúten. Né? Então, assim, é mais esses pães e esses produtos com farinhas, né? Então, assim, mas o próprio, o trigo mesmo, né? A aveia, ali, essas coisas tipo granola, essas coisas, tudo tem glúten, né? Então, assim, por isso que tem alguns produtos que não tem o glúten.
Aí a gente encontra assim, por exemplo, eu na loja a gente tem assim, biscoitos, que é sem glúten, o chocolate, as farinhas, né? Tipo assim, farinha, a fécula de batata, a farinha de mandioca, esses produtos que daí não tem o glúten, a própria farinha de tapioca também. Por isso que a gente indica bastante, porque não tem o glúten, né? E tem pessoas que optam por não consumir o glúten ou porque tem esse problema de saúde mesmo e não conseguem consumir, porque, né, dá esse problema. E às vezes crianças mesmo, né? Aí tem que ir tirando e fazendo essas substituições, porque você consegue fazer o bolo com essas farinhas que eu falei, né? A fécula de batata, você faz o bolo, você faz o pão, tudo você consegue fazer com essas farinhas. Claro, não vai ficar aquele bolo grande, o pão, parece que ele não cresce tanto, mas ele fica da mesma forma, fica gostoso, né? As bolachas também ficam gostosas, e isso é interessante daí. Carla, e falando aí sobre, quando a gente fala em dietas, a gente vê algumas famosas que fazem dieta sem glúten, é arriscado fazer? Como que é? Não, na verdade, assim, tem pessoas que optam em não consumir o glúten, né? Por isso que daí ficam comendo mais a tapioca ou fazendo os pães, assim. É interessante, mas ao mesmo tempo também não, porque assim, não vai tirar o carboidrato, ele apenas tira o glúten. Porque assim, o glúten é aquilo que eu falei, ele assim, é como se ele grudasse na parede do intestino, porque ele é uma massa assim que vai dando aquela liga, né? Então isso vai grudando no intestino e pode ser que com o passar do tempo você também possa desenvolver esse problema ou não deixa que os nutrientes sejam bem absorvidos, né? Mas assim, às vezes tirando o glúten você consegue um resultado melhor na perca de peso porque você reduz os carboidratos, né? Então por isso que ele acaba ajudando. Então muitas pessoas fazem dietas ou, né, resolvem optar por tirar o glúten. O macarrão também a gente tem, né, a gente vende sem glúten também. Então assim, o macarrão integral tem glúten. Então tem um macarrão específico que é sem glúten, né? Então assim, as pessoas conseguem fazer essas substituições. Quem quer mudar, fazer, tem várias opções. E esses produtos sem glúten, então, a gente encontra na Nutrivida? Com certeza, temos na Nutrivida. Então, é só procurar. A gente tem, né, o macarrão, a farinha de tapioca, os biscoitos, chocolates, né? Então, é bem bacana mesmo. Tem o sorvete, que é sem glúten também. Pois é, essa opção de um sorvete para esses dias quentes agora, né? Exatamente. Então, assim, quem tem esse problema, né, que não pode consumir ou quer optar em não comer, tem várias opções no Nutrivida. E passa o endereço então pra gente da Nutrivida, Carla? Então, é na Rua Paraguai, 883, do lado da Cacá Serigrafias, e o telefone é 3268-3131. São 10h01. Esse foi pra você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje. Voltamos na próxima quarta-feira, às 9h45 da manhã. 87 Liberdade 87.